Olá, olá! Espero que todos estejam bem. Mais uma vez aqui no nosso canal, trazendo um conteúdo para partilhar com vocês. Espero que todos gostem. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, Terapeuta em Pauta é um canal pensado para colegas terapeutas de várias áreas, porém especialmente para o terapeuta da TRG, mas também para você que gosta de saber sobre desenvolvimento humano, questões emocionais e psicológicas. Então, seja muito bem-vindo e espero que aproveite o nosso conteúdo. Hoje nós pensamos num tema que é muito comum ser conversado assim em várias áreas terapêuticas, até mesmo com psicólogos, psicanalistas e tudo mais, que é a questão do não envolvimento nas dores, feridas emocionais, situações de vida, vivências e traumas que as pessoas trazem até nós a partir da sessão terapêutica. Como ter a empatia, né, pelo sofrimento do outro, mas não trazer para a sua vida e não se envolver naquela questão que a pessoa está vivendo e trazendo ali para você, naquela questão ou questões, né? Portanto, é um desafio. É preciso ter uma estrutura anterior, é preciso você saber exatamente como conduzir e qual é o propósito dessa sessão terapêutica, de manter-se na sua técnica, desde qualquer outro tipo de terapeuta, né, que esteja atuando ali, manter-se dentro da sua técnica terapêutica para não perder a linha e não ter o envolvimento. Emocionar-se é impossível muitas vezes não acontecer. Agora, declinar essa emoção, aí já é uma questão muito mais séria e que traz uma dificuldade para o terapeuta, né, de lidar. Por exemplo, existem situações em que a pessoa está passando por um luto, existem situações graves de tragédias na família, onde as perdas não foram de forma mais natural e comum. Existem também os casos de abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. Existem temas muito duros que os clientes trazem na sessão e nós temos que olhar aquela pessoa ao mesmo tempo com empatia, mas também buscando entender ali através do nosso conhecimento o porquê daquela vivência, ou como é que aquela pessoa chegou naquela situação e o que você pode fazer por ela para que ela saia daquela situação. Não se deixar envolver é realmente um propósito diário de todos os terapeutas, eu acredito. É um desafio, como eu já disse, porque como humanos nós vamos sentir pena daquela situação. Não desejamos o mal a nenhuma pessoa. E como lidar com o mal vivido ou a situação vivida por aquela pessoa naquele momento, sem você se envolver, mas se você não conseguiu por ser muito grave ou você está em um estado um pouco mais vulnerável, como agir ali sem que ela perceba o seu envolvimento. As posturas de atendimento são situações e critérios que devem ser muito pensados, muito desenvolvidos e bem estruturados dentro do terapeuta. Porque o julgamento é algo que não pode acontecer. Nem o julgamento da ação daquela pessoa, da atitude, da vivência dela, nem o julgamento de ninguém que ela traga para nós como culpado, como algoz, como responsável pela sua dor e pelo seu sofrimento. Nós não temos que ter essa postura, esse envolvimento. Isso tem que estar muito bem estruturado dentro de nós. Para isso, temos que estar equilibrados emocionalmente, isso é fato. Temos que ter o conhecimento do desenvolvimento humano, da trajetória de comportamento humano. Temos que estudar cada vez mais as questões das dependências emocionais, as questões das feridas emocionais da infância, que fazem com que a pessoa fique travada num comportamento ou num looping de repetição. Nós temos que estar bem cientes de quais os tipos de dores que aquela pessoa viveu, que muitas das vezes ela mesma não tem consciência disso. Ela só sabe que se sente assim, se comporta assim e a vida dela está dentro desse turbilhão. Mas ela não sabe dizer por que ela não sai dali, por que ela não muda, por que ela não encerra ciclos, tira pessoas da vida dela, faz a atitude dela diferente para uma vida diferente.
existem traumas que são claros, vivenciados pela pessoa. Perdas, como a gente falou, violência, abusos. Mas existem aqueles que estão no inconsciente, que foram registrados na gestação ainda, que foram registrados na infância e ela se esqueceu de memória, mas que estão ali gravados na sua alma, no seu inconsciente, trazendo para si, cada vez, emergindo dentro das realidades e situações vividas, mas que ela não sabe nominar. Nós, terapeutas, temos um caminho e um propósito que é bem definido. Nós conduzimos a pessoa através de uma técnica, de um conhecimento. Nós conduzimos a pessoa através dos conhecimentos agregados a nós pela nossa própria vivência e experiência de vida e também por ter feito este caminho de cura e de autocura e autoconhecimento. A partir de ter essa estrutura bem sintetizada, bem estruturada, a partir de ter isso tudo muito bem estruturado dentro de nós, não fica muito difícil conduzir uma sessão de terapia, mesmo que ela traga uma situação vivida ali de muita emoção, uma situação muito intensa e que nós, como humanos, outra vez vou dizer, não consiga não se emocionar ou até ter assim um nível maior ainda de empatia naquele momento. Porém, manter a postura, levar segurança para aquela pessoa, buscar dentro de si todos os meios para ajudá-la naquele momento, conduzi-la a voltar ali a um estado um pouco mais calmo de condição física naquele momento, através de técnicas que nós sabemos. Fazer com que aquela pessoa consiga seguir a trajetória necessária para encontrar a cura daquela situação que é trazida naquele momento, de seus traumas, de suas dores, de suas vivências. Portanto, nós, terapeutas, temos que fazer uma busca constante de tanto conhecimento quanto um equilíbrio interno. E a gente deve procurar aquele que for mais satisfatório para cada um de nós. Então, uma meditação, respirações, as mesmas que nós ensinamos para os clientes, conhecer mais sobre a trajetória da humanidade para entender que o comportamento humano ele só se repete. Hoje, regado a mais tecnologias, conhecimentos da ciência e evolução no sentido mesmo tecnológico. Mas o ser humano, ele continua o mesmo. O nosso cérebro é o mesmo lá dos primórdios, desde os tempos das cavernas. As nossas emoções são as mesmas, as dores emocionais, as feridas emocionais, tudo isso se repete. E o nosso caminho aqui, como terapeuta, é compreender que essas emoções humanas fazem parte da nossa trajetória aqui, fazem parte da nossa história e da nossa evolução. E que, se você não se envolve, você consegue fazer um trabalho muito melhor. E se você está fazendo isso, se você está conduzindo dessa forma, então você está pronto para agir como terapeuta. Você está pronto para fazer o trabalho do qual você se comprometeu. Mas e se isso não estiver acontecendo? Se você não consegue separar as coisas, se você tem vontade de dizer determinadas coisas para aquela pessoa, já julgando ou o comportamento dela, ou de um determinado marido, ou de uma mãe, de um irmão, um cunhado, um filho. E aquilo vem dentro de você de uma forma explosiva, que quase você não consegue controlar. Que você vai para casa e fica pensando e revivendo e remoendo a situação que aquela pessoa trouxe. E que até complica uma próxima sessão, porque você ainda está carregado com a informação que foi trazida na anterior. E aí, quando você está diante da pessoa, aquilo tudo aí já vem na sua cabeça na mesma hora. Você está, como diz uma pessoa em um momento de conversa, um vaso muito cheio. Você não está ali vazio para receber o que aquela pessoa tem para trazer naquele momento. Quando isso acontece, nós precisamos ter a humildade de fazer um olhar para nós mesmos. E saber se nós não estamos precisando de ajuda naquele momento. Nós estamos precisando parar e reavaliar como as coisas andam dentro de nós. Como nós estamos nos sentindo em relação a determinados temas.
se aquilo não está ainda mal resolvido dentro de nós. Se nós já compreendemos que cada pessoa veio para uma trajetória, que a história de cada um pertence a ele, que você não pode trazer para você e que você também não pode ser o julgador, o juiz, o algoz de ninguém. Que você, na verdade, está ali apenas para ajudar aquela pessoa a se conduzir na direção da sua própria cura. E isso só acontece se a gente também tiver feito isso em relação a nós e estivermos curados. Todos nós fomos feridos, todos temos feridas emocionais. Ninguém está livre delas. Cada um vivenciando dentro do seu caráter, do seu traço de caráter, da sua história familiar, do seu contexto, mas todos nós temos feridas emocionais. Em um dia, numa conversa, alguém disse que se você nascer numa família toda correta, amorosa, perfeita, quem sabe você seria alguém melhor. Isto não é verdade, porque aquilo que nós nos tornamos é comprovadamente afirmado pela ciência, pela neurociência. Aquilo que nós nos tornamos é muito mais algo que já está dentro de nós do que o que o ambiente nos fornece. Mas sim, ele influencia o nosso desenvolvimento como pessoa. O ambiente nos transforma, sim. Porém, aquilo que está dentro de nós permanece e vai nos ajudar a lidar com esse ambiente. Uma frase que muitas pessoas devem conhecer é: não é o que a vida fez com você, mas o que você fez com o que a vida fez com você. Então percebe que é sempre uma ação nossa, a força está dentro de nós. A mudança, a transformação para o melhor, para o diferente, tudo isso vem de dentro de nós. Fora, o que está fora, vem trazendo para a nossa direção situações e circunstâncias que provocam essa nossa ação em relação à vida. E sim, o ambiente pode modificar uma pessoa por conta de como ela se relaciona com a vida. Ela é muito mais sensível ao ambiente e às pessoas que estão ali convivendo com ela. Mas a força dentro dela pode reverter essa situação. Porque, como eu disse a respeito da família boazinha e mais equilibrada e tudo mais, existem pessoas incríveis e maravilhosas que se tornaram ícones na humanidade em termos de altruísmo, em termos de dedicação para o bem da humanidade, para desenvolver coisas que ajudassem as outras pessoas e não só a si mesmo. Pessoas que vieram de famílias muito desestruturadas, vieram de famílias violentas, de famílias trágicas e mesmo assim se tornaram esses seres humanos. O contrário, também vemos pessoas que vieram de famílias dóceis, queridas, cuidadosas, amorosas e que se tornaram assassinos, serial killers ou então pessoas desagradáveis, se não for algo tão grave, pessoas antissociais, que não dá para conviver, que não gostam de outras pessoas, que não sabem viver em comunidade, que não desenvolvem relacionamentos bons, que são tóxicos, como é dito hoje em dia. Portanto, isso nos leva à conclusão de que, sim, a capacidade de lidar com a vida já está dentro de nós. Cada um desenvolveu a sua na sua infância. E, de qualquer forma, de qualquer maneira que você tenha estado dentro de uma família, de uma primeira situação de vida e contato com a vida, de qualquer forma você vai desenvolver algum tipo de trauma, algum tipo de ferida emocional. Portanto, cuidar disso antes de cuidar de outras pessoas é primordial. Não dá para escapar de neuroses, não dá para escapar de desenvolver fobias, não dá para escapar de desenvolver pensamentos que nos levam a fugir de uma vida saudável, de uma situação de paz e harmonia e tranquilidade. Porque nós não controlamos os pensamentos, eles só vêm. Agora, a gente controla o que a gente faz com os pensamentos. Para tornar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso dia a dia, o nosso convívio com as pessoas, o nosso convívio com nós mesmos mais saudável. Fugir de notícias ruins, pensamentos ruins, ideias ruins, conteúdos ruins, é uma atitude que nos ajuda a nos mantermos saudáveis mentalmente e emocionalmente. Isso é para qualquer pessoa, quanto mais para o profissional que cuida
da saúde mental e emocional da outra pessoa. Voltando ao nosso ponto inicial, o terapeuta de qualquer área, aquele que cuida do outro, precisa primeiro cuidar de si mesmo. Precisa primeiro dar um passo na sua direção. O que já ouvi algumas vezes em atendimento é que as pessoas fogem de psicólogo, de psicanalista, de terapeuta, porque tiveram experiências ruins com profissionais. Por que isso acontece? Tem um vídeo que nós falamos das profissões e eu digo aqui agora, esse profissional escolheu este caminho porque ele quis, ele estava fazendo isso de alma, de coração, de vontade própria. Ele estava ali por livre e espontânea escolha. Ele ama o que ele faz? Se isso tudo que eu falei tiver a resposta sim, o problema dele provavelmente tenha sido emocional. Provavelmente ele não estava estruturado emocionalmente para atender. E aí, por conta da sua própria desestrutura, ele não conseguiu fazer o melhor trabalho, mesmo estando preparado, mesmo amando o que faz, mesmo desejando estar ali por escolha livre, ele não conseguiu fazer o melhor trabalho. Percebemos que a emoção é que está no comando. O nosso cérebro límbico, ele tem força sobre o córtex frontal, que é a parte do cérebro que toma as decisões, as melhores decisões. Aquela sensação imediata diante de um perigo, que a gente reage ao perigo e não raciocina, racionaliza o perigo, é porque precisamos sobreviver. É um mecanismo de defesa. Porém, aquele que cuida precisa ter equilíbrio entre essas duas situações. Quando aquilo que está diante de você mexe com o seu emocional, desce ali para o seu corpo um rush de adrenalina, você precisa estar ciente de que isso está acontecendo, para você saber o que você vai fazer naquele momento, para não se envolver naquele momento. Porque, como eu disse, se o emocional é o que comanda tudo, ele precisa ser controlado. Não é controlar as emoções, porque as emoções brotam, mas controlar o que você faz com as emoções. Terapeuta, psicanalista, psicólogo, você que cuida do outro, da emoção, do psicológico, do coração, deve estar bem com suas emoções, com seu psicológico, com seu coração. É claro que isso é para qualquer pessoa, porque se você é uma mãe, um pai, vai lidar com os seus filhos e você não tem um equilíbrio emocional, como é que você ajuda uma criança a regular as suas emoções? Se você é um chefe que vai lidar com seus funcionários e não tem um equilíbrio emocional, não está livre das suas dores, das suas feridas, dos seus traumas, como é que você vai ser um bom chefe para os seus funcionários? Você vai gerar traumas neles. Ou então vai fazer com que eles tenham gatilhos e botem os seus traumas para fora. Tragam um ambiente terrível naquele lugar onde todos estão buscando trabalhar e vivenciar. Qualquer pessoa precisa de equilíbrio emocional. Falamos aqui para terapeutas, é claro. Mas, como eu disse, você que também procura conhecimento e gosta de saber sobre comportamento humano, deve levar isso para a vida. Deve levar isso para você enquanto família, enquanto profissional, enquanto funcionário, chefe, colega, enquanto relacionamento amoroso. Às vezes você ainda não se casou, às vezes você está ainda construindo uma ideia em relação a isso, mas já tem um relacionamento. E se você não tem uma estrutura emocional ali regulada, você pode ficar estragando os seus bons relacionamentos e perder a oportunidade de coisas boas porque você não está equilibrado. Voltando a dizer, todos nós temos traumas e dores e feridas emocionais. E o caminho é cuidar delas. Cuidando delas, você terá uma visão mais aberta. Seus óculos terão lentes que funcionam. E você vai perceber a vida de outra forma. Você vai conseguir perceber os relacionamentos de outra maneira. Você vai se entender muito mais e ver como é muito mais fácil entender as outras pessoas também. Vou pedir aquilo que é necessário fazer todas as vezes que colocamos um vídeo aqui. Se você gosta desse conteúdo, que você está apreciando esse nosso canal, que você compartilhe esse vídeo, que você curta, no joinha,
que você convide outras pessoas a participarem conosco, que você coloque comentários aqui a respeito dos temas que nós estamos trazendo, para que esse canal cresça, para que a gente consiga fazer mais e mais estas conversas, porque a humanidade, ela precisa de ajuda, mas nós somos a humanidade. Então, querer um mundo melhor, todo mundo quer, mas sermos pessoas melhores para o mundo, aí é um esforço, não é mesmo? Aí a gente tem que fazer aqui uma luta, um caminho. Então, sim, vamos fazer esse caminho, mesmo que a gente faça um passinho de cada vez. Quem busca conhecimento, quem busca ideias e informações, já é alguém que deseja uma humanidade melhor, um mundo melhor. Aí eu acredito que se você vê um conteúdo como o que nós colocamos aqui, se mantém assistindo, aproveitando, pensando sobre aquilo, comentando aqui conosco, você está fazendo a sua parte. Muito obrigada por estar aqui neste dia, né, dando o seu momento com todas as outras coisas que poderia fazer, estar assistindo um conteúdo que traz um desejo de ajuda, um desejo de desenvolvimento e conhecimento para todas as pessoas. Você que é terapeuta da TRG, é convidado a participar dos nossos grupos, da nossa comunidade, se desenvolver como terapeuta, para que realmente venha também um desenvolvimento profissional, financeiro, que eu tenho certeza que você deseja. Espero que você faça parte desse nosso pelotão, já que todos nós, terapeutas da TRG, fazemos parte do mesmo exército. Obrigada por estar aqui. Até a próxima. Sucesso sempre!